Seguimos. Vamos falar de ESG. Você sabe o que é isso? Como é que essa política vai impactar cada vez mais as empresas? A gente não para de ouvir, né? Cada vez mais no mundo corporativo, ESG, que veio para ficar. Mas muitos empresários ainda têm dificuldades até em compreender como é que essa nova política de gestão empresarial pode impactar o seu negócio, independentemente do tamanho da empresa. Para entender mais sobre esse assunto que vem sendo debatido cada vez mais pela sociedade, tem uma importância grande também no desenvolvimento das empresas, nós vamos conversar neste momento com o Luiz Pustnik, especialista em ESG. Bom dia, Luiz. Bom dia, Raquel. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado, um prazer é meu também. Luiz, a primeira pergunta é aquela básica, né? Tem gente que fala assim, o que é isso? O que é ESG? ESG não é novo, começa por aí, mas a gente poderia sintetizar como objetivos empresariais para atender tanto aspectos do ambiente social quanto do ambiente, vamos falar assim, do meio ambiente. Por que isso entrou na pauta das empresas? Porque isso está interferindo nos negócios. Isso interfere tanto com as pessoas. Vamos falar assim, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de clientes, nós estamos falando de funcionários, a gente está funcionando de investidores. Então, o ecossistema todo está interligado. Então, essa preocupação com pessoas envolve tudo isso. E a gente está também falando da parte de meio ambiente, que deixaria a pegada que essa empresa deixa no meio ambiente. O mercado já não suporta mais empresas que deixem uma pegada negativa, ou seja, que agridam o seu meio ambiente. Então, é uma forma de enxergar esse interrelacionamento de maneira integrada dentro de uma governança empresarial. Bom, a gente vê hoje grandes empresas adotando ESG, né? E eu queria saber se isso é só para grande empresa ou se pode impactar também as pequenas e médias empresas daqui para frente. Porque a gente está num estado onde são muitas empresas pequenas, familiares, pequenas ou médias. Muita gente encara ESG como coisa de ambientalista, que não tem nada a ver, que não precisa disso. Queria que você trouxesse esse esclarecimento. Excelente pergunta. Sim, um assunto para pequenas e médias empresas. E, inicialmente, a gente poderia abordar as empresas que atendem grandes empresas. A grande empresa está sendo impactada diretamente tanto pelos seus investidores na Bolsa de Valores, como pelos seus clientes, pela imagem que está sendo divulgada deles em todo tipo de mídia atual. E por conta disso, os fornecedores que estão na cadeia de fornecimento deles, né, o supply chain, impactam sobremaneira na imagem deles, nos negócios deles. Então, de forma, vamos falar assim, coparticipativa, eles estão exigindo, cobrando de seus fornecedores que têm os mesmos compromissos que eles estão assumindo lá na outra ponta. Então, para empresas de médio e pequeno porte que têm clientes de grande porte, já é mandatório observar isso. Se já não estão sendo cobrados, serão cobrados em breve. Entendi. Bom, isso significa, por exemplo, que uma pequena empresa ou média empresa que fornece alguma parte de um sistema mais complexo de uma grande empresa, a gente tem aqui empresas de elevadores, a gente tem vários tipos de empresas assim que compram peças dos pequenos, né? Especialmente agora que as importações estão muito complicadas. Impacta, então, nesse sentido, né? Porque essa grande vai exigir do pequeno um posicionamento diferenciado. Sim, vai e está exigindo. Então, exige da seguinte maneira, quando a grande empresa, seja como você comentou, empresas de elevadores, empresas de transportes, automóveis, existem vários fornecedores aqui dentro dessa cadeia, na nossa região. Essas grandes empresas,
se houver qualquer tipo de escândalo ou de ações envolvendo seus fornecedores diretos, a imagem do grande fornecedor é abalada com isso. Então, eles precisam mitigar esse risco. E como é que se mitiga? Adotando práticas de gestão de pessoas do meio ambiente integradas à governança corporativa do negócio. E aí, um ponto importante, pressupõe que essas empresas já tenham governança, que tenham métodos de gestão mais avançados que consigam dar resposta a essas situações que o mundo está exigindo. Então, não adianta apenas saber, mas sim reagir. E como você entra com essas necessidades de reação dentro de um método de gestão evolutivo, né? Que a gente chama de governança no final do dia. Bom, as empresas que os empresários estão nos ouvindo nesse momento devem estar questionando, puxa, mas eu ainda não tenho governança, né? Eu tenho a minha gestão interna, mas eu não tenho uma governança assim. Como é que a empresa pode se preparar para implantar essa política? É algo que demora muito? Qual que é o passo a passo aí? O passo a passo inicial, vamos começar fazendo o que a gente chama de uma due diligence. Uma due diligence é uma grande avaliação empresarial sobre todos esses aspectos, os aspectos de governança, os aspectos de gestão, a tomada de decisão e envolvendo também como é hoje gerenciada as pessoas nesse sentido maior, clientes, fornecedores, stakeholders, né, que a gente chama, e como está sendo a gestão do meio ambiente. Colocando isso tudo dentro de uma avaliação integrada, nós conseguimos definir níveis de maturidade e evoluindo. Ninguém é totalmente, vamos falar assim, inadequado para a gestão, mas sim são aspectos que precisam ser melhorados sob determinadas perspectivas. Então, a gente cria esses níveis de maturidade, onde a gente pode, de forma mais precisa e cirúrgica, evoluindo com o cliente. E nós já temos aqui em Londrina, na região, empresas que estão executando esse tipo de gestão, ainda estão se ambientando com essa nova política? Existem empresas que já estão preocupadas, sim, e evoluindo. Eu conheço algumas delas com que a gente já atuou e atua, e já estão no nível de governança bem alto, assim, evoluíram rapidamente e hoje já estão num padrão, assim, bem alto em relação às demais. Outras ainda precisam assuntos, vamos falar assim, básicos, como a própria gestão financeira, a controladoria, precisa ser otimizada para ter números mais confiáveis até para tomada de decisão. Certo. Muitos empresários, especialmente nesse momento de crise, de dificuldade, que você precisa fazer uma gestão mais controlada, né? Você precisa estar mais organizado mesmo como empresa para ser sustentável financeiramente. Eu acredito que eles devam estar se perguntando assim, qual que é a vantagem? Por que eu preciso fazer isso agora? Existe uma resposta para isso, Luiz? Raquel, eu vejo que sim. Eu diria o seguinte, dificilmente uma empresa sem um modelo de gestão mais, vamos falar assim, integrado, vai conseguir permanecer no mercado com as demandas que estão acontecendo hoje e que virão para o futuro. Então, assim, no horizonte de 10 anos, estar no mercado vai exigir da empresa que ela lide com tantos assuntos diferentes que hoje ela não lida, e que sem um processo de governança, sem um processo de gestão mais aprimorado, dificilmente vai conseguir dar resposta e aí, com certeza, ela vai perder a sustentabilidade dela. Tá certo. Luiz, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que é um momento bastante importante, porque eu vejo falando muito de ESG e muita gente que ainda não sabe o que é e como implantar na empresa, né? E como você disse, é uma perspectiva aí a médio prazo e extremamente importante que as empresas estejam alinhadas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel, e fico à disposição
falar sobre esse tema é um tema que realmente, além de ser profissionalmente, eu digo que é uma melhoria para o nosso país, é uma melhoria para as nossas empresas que podemos implementar, e é uma questão apenas da gente mirar no ponto certo. Obrigada. Eu conversei com o Luiz Puchinic, especialista em ESG.